Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar, aí não tem uma teoria, não é de uma teoria de um livro, algo que é uma teoria própria minha, de como eu acredito que a gente cria uma alta performance com três pilares: pessoas, processos e indicadores. Isso a gente vai falar depois da vinheta. Antes da vinheta, então, por favor, considere deixar seu like, se inscrever, não precisa ativar o sininho, só essa inscrição já ajuda muito, agradeço. Agora vamos para a vinheta e depois pessoas, processos e indicadores. Então, falando um pouco sobre essa tríade, eu dei uma cunhada nela mais ou menos no início do meu trabalho como gestor, e eu levo ela um pouco até hoje, principalmente quando eu preciso estruturar ou reestruturar times, ou reestruturar não time em pessoas, mas o caminho do time para atender o negócio. Então eu criei essa filosofia de pessoas, processos e indicadores, porque são as três coisas que você precisa saber criar e dar forma quando você vai precisar mudar alguma rota, ou de repente quando você tem um desafio novo pela frente. Isso serviu tanto quando eu entrei na OLX, que eu precisei estruturar alguns times a partir de uma estrutura pré-existente. Então, quando eu entrei, eu quis mudar um pouco o escopo de trabalho que estava pré-definido, e dali criar também um time de indicadores parrudo, com fornecimento de números e dados mais rápido, e criar um time de processo, que era um time de melhoria contínua, que inicialmente ele estaria atrelado à qualidade, mas percebendo o cenário que estava, a estrutura, a equipe, e também o que o negócio precisava, fazia mais sentido desacoplar eles do projeto inicial, que era deixar embaixo do time de qualidade e criar um time de mapeamento e melhoria de processos, e aí não só processos de venda em si a partir da qualidade, mas uma cadeia inteira. Então eles dialogariam muito mais com todo o ecossistema, ao invés de apenas, entre aspas, porque a qualidade já fazia muita coisa, o time de qualidade. Pois bem, e foi nesse momento que eu criei, que a hora que eu sentei e entendi a situação que estava acontecendo lá, algumas mudanças que eu precisei fazer ao entrar na equipe, porque havia um mal-estar lá dentro que precisou ser corrigido rapidamente. E aí isso envolveu, aí sim, mudanças de pessoas e conversas, e uma criação de base de confiança um pouco mais rebuscada do que simplesmente fazer o meu trabalho, que eu já comentei que eu faço, que é apresentar os comportamentos chaves e depois um a um individual, para conhecer as pessoas e a gente trocar experiências, trocar ideias, etc. Então era necessário fazer o trabalho um pouco mais aprofundado, mas ao mesmo tempo eu não tinha tempo para travar e falar, não, agora eu vou olhar só pessoas e depois eu começo a olhar o restante. Então, para conseguir colocar dentro de uma esteira em que as três coisas andassem em paralelo, eu criei essa filosofia de processos, pessoas e indicadores. Pessoas, processos e indicadores. Então, basicamente quando você entra no time, quando você muda a rota do time, de repente eles vão precisar mudar de função, mudar de escopo de trabalho, é você ter um conhecimento das pessoas
e do que elas têm habilidade para fazer. Normalmente a gente tende a acreditar que se a gente ou o mais fácil se fazer às vezes é você contrata uma pessoa, a pessoa não dá resultado, você manda a pessoa embora. E não necessariamente a pessoa é ruim, simplesmente a pessoa está lá numa função, ou você mudou ela de função para algo que não é o core dela, ela não gosta de fazer, sendo muito honesto, ela não se identificou com aquele tipo de desafio, mas não por isso ela é uma má pessoa, uma má profissional. Então, é conhecer as pessoas e você saber aonde alocá-las, né? Então, nesse caso, eu tinha pessoas que facilmente conseguiam mapear processos e eram bastante detalhistas, e isso pro primeiro projeto que eu tive era essencial, que era criar uma base de conhecimento em que a gente mapeando todos os processos existentes da empresa, de vendas, pelo menos da área de vendas, e dali colocar de uma forma de fácil entendimento dentro de um website, que também era algo de fácil acesso. A gente chamava de wiki. Então tinha 3 pessoas lá que eram muito detalhistas e entendiam facilmente o mapeamento como mapear, como perguntar, como criticar, não criticar no sentido de isso que você está fazendo errado, mas fazer perguntas mais provocativas, porque já estava pensando no cara, legal, eu tô fazendo o as is, mas eu já estou pensando no to be. Por quê? Porque a ideia já era mapear e pensando no que a gente poderia aprimorar a partir desse mapeamento. E uma pessoa lá, com o tempo, ia fazendo, mas a gente percebeu que ela não se identificava, então as coisas com as entregas do time se destoavam da entrega dessa pessoa em específico. E aí isso foi nos primeiros meses de gestão. E aí quando você tem essa situação, não significa necessariamente que ela era uma profissional, essa pessoa era uma profissional ruim. Não era. Talvez ela estivesse mal alocada. A saída mais fácil sempre não, a pessoa não está entregando, vamos mandar embora. Mas, de novo, é o mais fácil a se fazer. O que aconteceu? Ela não estava nesse novo modelo que foi criado, ela não se encaixou, 3 pessoas se encaixaram, cada um com sua particularidade, e ela não estava feliz, simples assim. E ao mesmo tempo a minha supervisora de qualidade estava me pedindo mais uma pessoa para conseguir dar conta da quantidade de ligações que precisava avaliar, dos processos que tinha não só internos, mas nas BPOs, no que tange a qualidade e tudo. Então a gente não tinha aprovação de headcount, não tinha aprovação para aumento de quadro para essa necessidade. Então o que eu fiz? Eu observando, conhecendo, conversando, eu trouxe e também a minha supervisora já sabendo da história, de tudo que estava acontecendo, etc. A gente pensou no nome dessa pessoa que estava no time de melhoria contínua para migrar para qualidade. Então eu faria uma movimentação interna dentro do time, resolveria um problema, traria uma motivação e talvez o que a pessoa gostava de fazer, né? Então, eu não tenho essa certeza, mas eu penso que às vezes essa pessoa em si teria ou queria ou estava empolgada com um projeto inicial do time de um time de melhoria contínua ser atrelado à qualidade, que quando eu entrei eu mudei. E daí a punição, eu não poderia punir, né? E ela foi para o time de qualidade. Eu acredito que mudou de gestão, mas está num time de qualidade até hoje dentro da empresa. E aí a gente conseguiu. E aí vem a parte de pessoas, é muito sobre você conhecer o perfil das pessoas e saber alocá-las da onde elas vão entregar mais resultado, ou vão entregar valor de forma rápida. Por quê? Porque se ela entrega
resultado rápido, ela sente que ela está entregando valor de forma rápida, ela ganha confiança, ela vai entregando cada vez mais resultado, e aí quando você vê no fim das contas, ela está muito confiante, aí você também pode trazer novos desafios, fazer projetos mais complexos com ela. Por quê? Porque a base, como dizem, a base veio forte, então ela está bem adaptada, e aí a importância também de conhecer as pessoas é você saber o estilo que cada uma tem. Não adianta você forçar que uma pessoa tenha uma personalidade que a outra pessoa tem, porque não vai funcionar. Nessa equipe de processos, as 3 pessoas, cada um tinha a sua facilidade. Uma olhava tinha uma aptidão incrível para sistema, ela entendia muito bem o sistema, mapeava muito bem as coisas dentro do sistema, sabia o que fazer, os fluxos que tinha que pedir, transitava muito bem entre o time de produto do sistema. Então, ela trabalhava muito bem olhando para isso. A outra pessoa, ela já era um pouco mais olhando para uma parte de planejamento em si, tá? Eu tenho um processo, como é que eu planejo os próximos passos desse processo? Como a gente vai medir, que aí eu vou falar um pouco de indicadores, já era uma visão um pouco mais de talvez planejamento, tanto que depois ela migrou para o time de planejamento. E a outra pessoa tinha a visão mais empática, mais humana, assim. Quando eu falo empático, é que ela olhava quando ela mapeava o processo, ela pensava também em como uma mudança ia ser vista pelo time que iria executar o processo, para a gente saber que forma colocar, de que forma treinar, como comunicar, como fazer toda essa parte de mudança sem criar ruído, sem criar insegurança, sem criar algum tipo de rusga no que entre o que precisava ser feito e a aplicação disso junto com o time comercial. Então o time se completava de alguma forma. E isso é muito interessante, você ter personalidades complementares e não personalidades iguais, senão você não cria conflitos positivos, etc. E aí, legal, você mapeou o processo, você tem a mudança, você aplica a mudança, você precisa medir a mudança de alguma forma, você precisa ter alguma métrica de sucesso. E daí vem a parte de indicadores. Quando você muda algo, você precisa criar os indicadores que você sabe que a mudança está indo em direção ao crescimento, em direção ao esperado, e não o contrário. E também, se não estiver indo no caminho certo, você conseguir corrigir de uma forma rápida a rota. Então você declara 3, 4 métricas de sucesso. Eu não gosto de trabalhar com muitas, porque às vezes você cria muitas métricas e quando você vê tanta coisa que você está olhando que no fim você não está olhando nada. E como eu costumo falar para os times, às vezes tem aquela linha, aquele barbante que a gente olha e começa a puxar, e aí sai um elefante, que você muda o ritmo do negócio. E às vezes quando você tem muita coisa para executar ao mesmo tempo, para olhar ao mesmo tempo, você passa batido porque é um barbante, não é algo que se destaca de cara. Então a gente declarava 3, 4 métricas de sucesso, a periodicidade que a gente transmitia esses dados, o que a gente conseguia automatizar de trabalho operacional a gente automatizou para poder focar e fazer essa parte de acompanhamento. E aí, de repente, quando a gente mostrava numa reunião de exposição, numa reunião de trabalho, aí vinham os pedidos de recorte. Consegue dar uma ampliada nesses indicadores em específico, nesse olhar em específico? E aí a gente tratava isso como uma análise ad hoc, não como um indicador a ser contemplado ou acompanhado de uma forma constante. Claro, mudava conforme o negócio pedia, ou conforme as conversas em alinhamentos, então nada estava escrito na pedra, mas algumas coisas barulho de moto, algumas coisas a gente olhava de uma forma ad hoc, e aí colocava dentro de uma esteira de entrega, que é lá o comportamento da urgência, combinava deadline, etc.
E aí o ponto disso é que você tem os indicadores, você sabe aonde você vai ter que fazer um turning point, um trade-off, e você sabe qual o caminho que você está seguindo. E aí você tem, dentro esse método de trabalho que eu adotei, e ele é interdependente, ele não é interdependente, né? Você não precisa de um para o outro, eles vão seguindo, que nem eu falei, de forma paralela. E aí você consegue cobrir, você tem um mapeamento de processo, você entende o processo de forma as is e o que ele deve ser, o to be. Aqui, geralmente, como eu sempre trabalhei em empresas mais techs, as coisas mudavam muito rápido. Então eu colocava um ciclo, eu sempre trabalhei com um ciclo de PDCA e eu colocava um R no final, que era de review, para a gente rever se aquele processo não se tornou obsoleto por mudança no negócio, ou se surgiu alguma oportunidade de melhorar ele durante um período, e isso a parte do R vinha a cada 6 meses. E não era só atualizar uma Wikipedia, era pesquisar, entender, e se de repente ele virou obsoleto, sugerir a mudança, adaptar a mudança ou qualquer coisa nesse sentido. E a parte de pessoas, que é conhecer as pessoas e alocá-las aonde elas têm a maior facilidade, onde elas conseguem entregar valor rápido, porque você tem a criação de confiança e aí elas vão entregar valor, vão se sentir incluídas de uma forma muito, muito rápida. E os indicadores, que é para você declarar suas metas, seus targets, seus KPIs de sucessos, medi-los e levá-los e ponderá-los e também sugerir mudanças com base no fim da cadeia, que é o que resultado está dando. Faz sentido continuar ou não? Devemos apostar ou não? E aí você vai mudando um pouco a brincadeira. Era isso que a gente tinha para hoje, que eu tinha para hoje: pessoas, processos e indicadores. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.